O vento que açoita as planícies de Silaulaí não apenas sopra, ele sussurra segredos que a terra em vão tentou devorar. À medida que a neblina se arrasta pelo solo frio, uma silhueta grotesca emerge no horizonte. A colina das cruzes não é uma montanha de terra, mas uma massa pulsante de madeira podre, metal retorcido e ossos simbólicos que parecem brotar diretamente das entranhas da terra. Ali o silêncio é uma ilusão. Lá o que se ouve é o clique-clique frenético de milhares de rosários batendo contra crucifixos sobre o açoite das rajadas de vento, um som que assemelha a dentes batendo no frio. Ou o estalar de dedos invisíveis. São mais de 200.000 cruzes amontoadas, uma visão que sufoca os sentidos. Uma dessas cruzes são monumentais, chegando a ter vários metros de altura, erguendo-se como sentinelas esqueléticas contra o céu cinzento. Outras são minúsculas, apenas amarradas com barbantes. Dizem que o local é sagrado, mas apesar de suas milhares de cruzes, ninguém foi enterrado lá. O que ao menos justificaria tantas cruzes, mas se ninguém foi enterrado lá, então para quem são aquelas cruzes? Para essa pergunta encontrei 3 respostas, e será difícil saber qual delas é a correta. Porque ninguém que mora próximo àquele lugar tem certeza de nada. Mas antes de continuar, eu quero aqui pedir o seu like, que você se inscreva no canal e comente esse vídeo. E ainda quero deixar aqui o meu agradecimento, meu e do Rogério, para uma amiga aqui do canal, a @MaryAngel, M maiúsculo Y, a do Angel maiúsculo também. Sigam ela na rede vizinha, porque ela foi graças a ela, a dica dela, que temos o vídeo de hoje. O primeiro indício de uma explicação plausível para essa colina foi que, após a revolta de novembro de 1831, contra o Império Russo, o governo czarista não permitia que as pessoas a favor do Império, que perderam entes queridos na guerra, pudessem ser homenageadas e nem sequer enterradas. Então, como forma de protesto, as pessoas começaram a colocar cruzes lá naquele monte em nome dos mortos que o czarismo queria que fossem esquecidos. E após a revolta de 1963, a quantidade de cruzes explodiu como forma de protesto. Uma história interessante, mas essa tem mais a ver com a gente aqui no canal, que fala que um pai desesperado, cuja filha estava no leito de morte, ele, em um último ato de fé, carregou uma cruz enorme de madeira e fincou no topo da colina, prometendo a Deus que, se sua filha sobrevivesse, a cruz ficaria ali. E ao voltar para casa, encontrou a filha recuperada. Claro que a notícia do milagre se espalhou, né? E milhares de pessoas vindo de todos os lugares vieram trazer cruzes, como forma de pedir um milagre ou de agradecer uma graça alcançada. Agora, a terceira versão é de longe a minha preferida, e é um sussurro que corre entre os moradores mais antigos. Algo que a lógica prefere ignorar. Dizem que sobre as camadas de madeira podre e o solo frio da colina repousa um segredo devorado pela própria terra. Há séculos antes da primeira cruz ser fincada naquele solo, existia uma imponente igreja de pedra. E uma noite de tempestade sobrenatural, claro, né? Enquanto os fiéis se encolhiam em oração e o céu se rasgava em relâmpagos, avermelhados, aliás, algo terrível aconteceu. O chão tremeu e uma fenda se abriu, largo o suficiente para engolir a igreja inteira, não dando tempo de um único fiel conseguir sair. E tão rápido quanto se abriu, fechou, levando consigo os gritos de horror e desespero de quem ali dentro da igreja se encontrava. Hoje o medo que emana da colina vem da crença de que as cruzes não foram colocadas lá para homenagear os mortos, e sim para manter preso algo lá dentro. Diz a lenda que, se for na colina e colocar o seu ouvido no solo, você poderá ouvir os sinos da igreja tocando e um som abafado de orações. Vultos de monges sem rosto são comumente avistados por visitantes que vão colina
e a encontram sob forte neblina. Da mesma forma que aparecem esses monges, do nada eles desaparecem. Muitos acreditam que sejam os espíritos de monges que estavam na igreja e que suas almas vagam pela colina, tentando encontrar um meio de sair de lá. E para finalizar, um grande mistério, o regime soviético não gostava daquele monte do que ele representava, né? E por isso, em abril de 61, durante a noite, mandou o exército ir ao monte com tratores, centenas de homens que removeram 5.000 cruzes e com o uso de escavadeiras, e depois eles as queimaram em grandes fogueiras. E ainda não satisfeitos, usaram máquinas de terraplanagem para nivelar o chão. A luz das fogueiras das cruzes de madeira podiam ser vistas a quilômetros de distância. E as cruzes de ferro, elas foram colocadas em caminhões e levadas para uma fundição. E as de pedra e concreto foram totalmente destruídas e usadas no pavimento local. No dia seguinte, o governo espalhou a notícia que o local estava com o acesso proibido, né? E que estava em quarentena devido ao surto de uma doença infecciosa desconhecida, e ainda construiu barreiras e colocou soldados armados na estrada que davam acesso ao monte. Porém, com o passar dos dias, novas cruzes apareciam, algumas pequenas, outras enormes, e todo dia o local aparecia com cruzes novas. Para a incredulidade do governo, que chegou, né, a colocar homens armados escondidos no monte para pegar os infratores assim em flagrante. Mas a noite passava sem ninguém aparecer, e no dia seguinte, mais cruzes se encontravam no lugar. O governo então colocou a temida KGB para investigar de onde vinham essas cruzes e prender, né, qualquer pessoa que fosse uma direção a esse monte com qualquer pedaço de madeira. A KGB não pegou ninguém nas estradas. E no monte, a cada dia, cruz arrancada, apareciam 3 novas no lugar. O governo até pensou em fazer uma barragem para inundar o lugar, mas desistiu da ideia até hoje, né? Em 2026, cruzes continuam aparecendo sem ninguém ser visto colocando. Algumas delas estão lá desde 63, quando foi feita a destruição de tudo. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Nós somos a Paranoia SA, te vejo no próximo vídeo.